videoaula da quinzena, da nossa segunda quinzena de dezembro. Nossa videoaula de hoje, né, a última do mês de dezembro, mas as aulas não acabaram. Nós só teremos um recessozinho por conta dos feriados. Então, nós teremos um recesso, dia 23 de dezembro, paramos com as atividades e retornaremos dia 4 de janeiro, porque nós ainda teremos a nossa 7ª e 8ª nota. Então, não é hora de estar relaxando, deixando de entregar atividade, não. É hora de acelerar, principalmente você que está um pouquinho atrasado, que não estava fazendo nada, agora que é hora de correr atrás do prejuízo. Então, nós vimos na aula passada a respeito de máquinas simples, não foi? Que foi um conteúdo de revisão. Hoje também nós veremos um assunto que vocês viram na segunda semana de aulas remotas. Nós vamos estudar a respeito do conceito de temperatura, de calor e vamos conhecer um pouquinho a respeito de efeito estufa. Qual é a habilidade que está prevista para vocês hoje? É a habilidade EF7CI21. O que diz essa habilidade? Que vocês vão diferenciar temperatura, calor e sensação térmica. A habilidade EF7CI22, que é sobre utilizar os conhecimentos sobre propagação de calor para justificar os condutores e isolantes térmicos. E sobre a habilidade EF7CI23, que ela diz o quê? Que vocês vão aprender a respeito do equilíbrio termodinâmico. Qual é a importância do efeito estufa para o equilíbrio termodinâmico da Terra. Então, eu espero que esses objetivos sejam atendidos, que vocês aprendam esses conceitos que estão previstos para vocês hoje. Então, vamos começar com a nossa primeira habilidade, que é diferenciar os conceitos de calor, temperatura e sensação térmica. Nós já até estudamos isso aí no começo, eu espero que você lembre desses conceitos. Vamos começar com o conceito de temperatura. Temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas. Então, é uma grandeza física que ela vai medir o grau de agitação das moléculas. Então, quando eu digo que hoje, domingo, está com 35 graus, 36 graus em Teresina, eu não estou falando de calor, isso aqui não é calor. Ah, tá com 36 graus, tá fazendo calor, não. Tá com sensação térmica de 36 graus, não. 36 graus é o grau de agitação das moléculas aqui. Então, 36 graus é a temperatura, 36 graus Celsius. Então, a temperatura de Teresina hoje é essa, 36 graus Celsius, é a temperatura. Essa temperatura, ela sempre é medida em escalas. Ela é medida por um termômetro e ela é medida em escalas. Quais são essas escalas? É escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin. Qual é a escala que é usada aqui no Brasil? É a escala Celsius. Por isso que toda vez que você vê temperatura, você vê uma bolinhazinha que quer dizer graus e vê um Czinho. O que quer dizer isso? O Czinho quer dizer Celsius. Então, é grau Celsius. Então, hoje em Teresina tem 36 graus Celsius. O que é temperatura? É o grau de agitação das moléculas. E o que é calor? Calor é a energia transferida entre dois corpos que têm temperaturas diferentes. Então, quando eu tenho dois corpos que têm temperaturas diferentes, que entram em contato, eu digo que aí está acontecendo o quê? Troca de calor. Então, isso é que é calor. É a energia transferida entre dois corpos. Como é o nome da ciência que estuda calor? Termologia. Agora, quando eu digo, eita, mas eu tô sentindo que tá tão quente aqui, tá tão frio, isso aí se chama sensação térmica. Quando você entra num certo ambiente e diz, eita, eu tô sentindo muito frio, eita, eu tô sentindo muito calor, isso aí não é temperatura e não é calor, é sensação térmica. Por exemplo, você tá aqui calçadozinho, você vai na sua casa, tem um tapete. Se você tirar o chinelo, colocar o pé no tapete, colocar outro pé na cerâmica, onde é que você vai sentir mais frio? No pé que tá pisado no tapete ou no pé que tá pisando na cerâmica? No pé que tá pisando na cerâmica. Por quê? Porque a sensação térmica do chão é mais fria. Então, isso a gente não chama de temperatura nem de calor, a gente chama de sensação térmica. Então, quando você sente, assim, muito elevado, muito quente, isso aí é sensação térmica. Quando você sente frio, agora se eu digo que em Teresina tá 36 graus, 25 graus, 40 graus, isso é o quê? Temperatura, que é medida em escalas. E quando há energia transferida de um corpo para outro, eu chamo de calor. Então, está aqui a nossa primeira habilidade feita. A diferença entre os três conceitos: calor, temperatura e sensação térmica. Em relação a esses conceitos, também existe o conceito de dilatação e de contração térmica. Quando é que eu tenho uma dilatação térmica? É quando o material ele aumenta de volume quando ele é aquecido. O que é uma dilatação térmica? É quando o material ele diminui de volume, ele resfria
Aí eu chamo de contração térmica. É o caso, por exemplo, dos termômetros. A gente pode observar quando uma pessoa está com febre. Você coloca aquele termômetro que ele tem uma colunazinha de líquido de mercúrio. O que acontece? Quando a temperatura está elevada, aquela linhazinha de mercúrio, ela vai subir ou ela vai voltar? Ela vai subir. Por quê? Porque você está quente, a temperatura vai aquecer. Então, vai aumentar de volume, porque vai acontecer uma dilatação térmica. Então, ele vai mostrar lá que tua temperatura está elevada. Mas se você, por exemplo, estava com febre, tomou um remédio, estava com 39 graus e foi colocar lá o termômetro e de repente, quando colocou, tá 37, o que vai acontecer com a medida lá do termômetro? Ela vai voltar, ela vai diminuir. Por quê? Porque você resfriou um pouquinho o seu corpo, então dilatou, houve uma contração térmica. Você diminuiu de volume, então a temperatura diminuiu. Então, toda vez que aumentar o volume do material, eu digo que é uma dilatação térmica. Toda vez que resfriar, eu digo que acontece uma contração térmica. Quais são os tipos de troca de calor que existem? Nós temos 3 tipos de troca de calor. Já que a gente não estudou que o calor é a troca de energia entre 2 corpos, então, quando é que existem essas 3 trocas de calor? Elas podem ser por condução, por convecção e por irradiação. Quando é que eu tenho uma troca de calor por condução? Condução é quando há entre 2 corpos que estão em contato direto e unidos por um material condutor de calor. Por exemplo, se você tem um copo de água, aí você tem aqui um copo de água ou de refrigerante, e você colocar gelo dentro desse copo, o que vai acontecer? O calor vai esquentar o gelo. E o gelo vai fazer o quê? Vai esfriar a bebida. Então, o que vai acontecer aí? É uma chamada de condução térmica. Porque o gelo, ele é esquentado pelo calor do copo e a bebida vai ser esfriada pelo gelo. Então, condução é quando há troca de calor entre 2 corpos. Qual foi a troca que aconteceu aí? O gelo aqueceu a bebida e o calor esquentou o gelo, por isso que ele derreteu. Então, isso nós chamamos de condução térmica. Por exemplo, também, quando você vai mexer uma comida. Se você for mexer com a colher de madeira ou de plástico, você está lá mexendo. Depois você vai mexer, usa uma colher de inox ou de metal. Qual é que você vai ter mais dificuldade? Qual é que você vai sentir mais quente quando for mexer a panela? A colher de madeira ou plástico ou com a colher de metal ou inox? Com a colher de metal ou inox, ela vai aquecer sua mão quando você for mexer. Por quê? Porque o alumínio e o inox, eles propagam rápido o calor, porque eles são bons condutores térmicos. Já a madeira e o plástico, eles são isolantes térmicos, eles propagam mal o calor. Então, o ideal quando você for fazer uma comida é mexer com colher de madeira ou plástico, porque ele é mau condutor de calor e assim não vai aquecer sua mão e vai evitar queimaduras. Qual é o outro tipo de troca de calor? Por convecção. O que é a troca de ar por convecção? É a transferência de calor por meio de movimentação de materiais. É o que acontece com os aquecedores. Aqui em Teresina a gente não precisa de aquecedor. Geralmente nos lugares mais frios as pessoas não têm ar-condicionado, elas têm aquecedores para poder aquecer os ambientes. Como é que acontece? É o mesmo esquema do ar-condicionado. Com os aquecedores, o ar quente, o que vai acontecer com o ar quente? O ar quente ele sobe e o ar frio ele desce. Por isso que os ar-condicionados das casas, eles não são colocados embaixo, eles são colocados em cima. Por quê? Porque o ar frio, ele vai descer. Então, ele vai esfriar todo o quarto. Se o ar-condicionado estivesse em cima, o ar frio ia descer, só ia ficar frio o chão, não ia adiantar nada. Então, o que acontece com os aquecedores? Os aquecedores, eles têm que ficar onde? No chão. Por quê? Porque o ar quente sobe e o ar frio desce. Então, o ar quente dos aquecedores vai subir e vai aquecer o quarto. Como é que se chama esse sistema de condução de calor? Se chama de convecção. É o mesmo caso também que acontece com a geladeira. Quando você vai abrir a geladeira, se você se abaixar um pouquinho, você vai sentir que lá embaixo da geladeira você sente lá aquele resfriamento, aquele frio. Por quê? Porque na geladeira também tem o mesmo sistema de convecção. O ar quente, ele vai subir e o ar frio desce e esfria toda a geladeira. Como é o nome desse troca de calor? Convecção. E o outro tipo de troca de calor que existe é a irradiação. O que é a irradiação? É a transferência de calor com o mesmo que os corpos estejam separados. Por exemplo, o Sol, ele aquece o nosso planeta. A gente não está lá próximo ao Sol, mas mesmo assim ele aquece por meio de quê? Por
irradiação. É o que acontece também com o infravermelho, que é um tipo de transferência de calor à distância. Por exemplo, os controles remotos. Você aperta o controle da sua televisão, o controle do ar-condicionado, de qualquer outro equipamento que você tem. Como é que aquilo ali funciona? É por transferência de calor por meio de infravermelho. Há uma transferência de calor. Experimente colocar qualquer coisa na frente da sua TV, de alumínio, por exemplo, que barre. Você não vai conseguir transmitir, porque é por meio de infravermelho. Então, isso é um tipo de transferência de calor por irradiação. As garrafas térmicas. Vocês já observaram que as garrafas de café, elas têm uma substância de tipo vidro espelhado dentro da garrafa? Para que aquilo ali serve? Porque ele evita a troca de calor. O vidro, ele vai evitar ali dentro da garrafa que haja troca de calor entre o que há interno e o meio externo. Por isso que o café fica bem quentinho dentro da garrafa. E nós temos o efeito estufa. O que é o efeito estufa? O efeito estufa, todo mundo quando fala efeito estufa acha que é uma coisa ruim, mas não é. O efeito estufa é um efeito natural que acontece no planeta. É um efeito que provoca o aquecimento da Terra. Ele é um efeito muito importante. Por quê? O nome está dizendo efeito estufa. Existe, por exemplo, plantas que elas são colocadas em estufa, que é uma coisinha de vidro, que as plantas ficam lá nessa estufa, e isso impede que elas percam calor. É a mesma coisa que acontece na Terra. O Sol, ele irradia aqui na Terra, então ele manda calor para a Terra. Só que esse calor que ele manda para a Terra, ele não é todo dissipado, ele não vai logo todo para fora. Por quê? Porque aqui a gente tem o vapor de água, a gente tem o gás carbônico, a gente tem alguns gases que aprisionam esse calor do Sol aqui na Terra. Por que que isso é importante? Porque se esse calor do Sol não ficasse na Terra, as águas congelariam, a temperatura do planeta seria muito baixa e isso não daria condições para a vida. Por isso que nos outros planetas não existe vida, porque não tem o Sol ali para transmitir esse tipo de efeito estufa para manter a condição ideal do planeta. Nós só temos vida aqui no planeta por conta do efeito estufa, porque ele mantém a temperatura do nosso planeta. Se ele não aprisionasse essa energia solar, aqui seria muito frio, as águas congelariam e não teria vida no planeta. Então, ele consegue aprisionar esse calor e manter a temperatura do nosso planeta constante e que seja adequada à vida. O que está acontecendo é uma intensificação desse efeito estufa. O ser humano está poluindo muito, está emitindo muitos gases poluentes através de carvão, através de petróleo, da queima de combustíveis como de automóveis. E isso vem causando o quê? Vem poluindo muito a camada atmosférica e vem fazendo com que a quantidade de raios solares que cheguem até o planeta, que seja aprisionado, seja mais do que o seja ideal. Então, isso faz com que a temperatura do planeta se eleve mais do que o necessário. E isso sim é que é perigoso. Agora, o efeito estufa em si, não, porque o efeito estufa... Então, isso faz com que a temperatura do planeta se eleve mais do que o necessário. E isso sim é que é perigoso. Agora, o efeito estufa em si, não, porque o efeito estufa é um efeito fundamental para a vida no planeta. Então, nessa aula de hoje, a gente pode aprender o quê? Os conceitos de calor, temperatura, sensação térmica. Vimos também os tipos de transmissão de calor, que é condução, convecção e radiação. E vimos a importância do efeito estufa para o planeta. Então, o que você vai fazer agora? Você vai olhar teu aplicativo, vai olhar teu WhatsApp, vai responder a atividade com carinho, com atenção, com dedicação e vai entregar ela respondida até dia 22, até a próxima terça-feira, dia 22. Não é hora de parar, não é hora de diminuir o ritmo, ok? Então, eu aguardo as atividades de vocês e tenham um bom dia e beijos de luz para vocês.